Bora. Como está Chernobyl 37 anos depois do acidente? Tá, Cara, poxa. eu Fatos acho que tá a mesma coisa. desconhecidos. É, Tá a não mesma muda nada, porra, porque né? radiação não sai, né? Entre Sai, 25 e mas demora 26 de pra abril de caramba, né? 1986, o reator nuclear da usina de Chernobyl superaqueceu e explodiu. Uhum. A explosão resultou na exposição de muito material radioativo e deu origem ao famoso acidente nuclear mais grave da história. Esse Grande apresentador parte é da da hora. Europa É, foi eu adoro. contaminada, com os principais países atingidos sendo aqueles que hoje chamamos de Ucrânia, Rússia e Belarus. Daqui a alguns poucos meses, o acidente de Chernobyl completará 37 anos de uma história dramática, terrível e triste. Hoje em dia, o local está bem diferente de como ficou após a Um tragédia. lugar bem apocalíptico. Ainda mais porque estamos vivendo um momento de guerra declarada pela Rússia ao país ucraniano. A 150 quilômetros da capital Kiev, Chernobyl foi dominada pelos russos no dia 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão das tropas de Putin. Por que Na será, ocasião, né? a usina sofreu um corte de energia e nas redes de comunicação. Os níveis de radiação aumentaram e o mundo inteiro ficou com medo do que poderia acontecer a partir dali. No entanto, os soldados russos deixaram o local no dia 31 de março e, desde então, a situação gradativamente voltou ao normal. O interesse da Rússia nessa região se baseava na rota entre a zona de exclusão, área evacuada em volta da usina, e a capital da Ucrânia. Olha que bonito, A tomada mano. do controle do local também seria uma maneira de impedir que a Ucrânia fizesse qualquer ameaça nuclear aos invasores. Bem, hoje as tropas ucranianas são novamente quem toma conta da região, que envolve Chernobyl e Pripyat, Tomaram de volta. a cidade que abrigava os funcionários da usina. Inclusive, nos últimos dias, alguns soldados de Zelensky foram vistos realizando Zelensky. treinamentos no local, que fica a 15 quilômetros da fronteira com Belarus. Tanto as tropas ucranianas quanto as russas, ao ocuparem Chernobyl e Pripyat, depararam-se com um ambiente bem diferente daqueles de 1986. Será que é mais bonito? Mesmo após quase Não. 37 anos, as cidades continuam praticamente desertas. 36 horas após a catástrofe, a região foi evacuada e uma área de quase 3 mil quilômetros quadrados ao redor foi designada como Zona de Exclusão de Chernobyl. A finalidade era isolar definitivamente a usina. Por causa disso, todos tiveram que deixar o local. Hoje, pouquíssimas pessoas voltaram a morar por ali, uma vez que os níveis de radiação já abaixaram muito. Cerca de 300 pessoas Aí já moram abaixou, próximo então. à zona de exclusão. Os níveis são baixos o suficiente para serem considerados abaixo do que seria perigoso para o ser humano. No entanto, quanto mais perto da usina, maior a radiação fica. Há quem faça passeios turísticos pelas regiões abandonadas. Para isso, é necessário vestir trajes especiais e ficar um período de tempo reduzido. Claro que, com a situação política da Ucrânia atualmente, está muito mais difícil realizar esses passeios. Quando for novamente tranquilo viajar para o local, caso você queira conhecer Chernobyl e Quero não. Pripyat, será preciso contratar uma agência de viagens especializada. Essas agências fazem solicitações específicas para o governo ucraniano e só podem prosseguir com a viagem após autorização do Estado da Ucrânia. Você sabia que existe um nome para aqueles que resolveram morar ali perto? Os moradores são chamados de Samozeli e Oxi. geralmente são pessoas que se recusaram a sair mesmo após o acidente Caraca. em 1986. Caralho. Além de moradores, a região frequentemente recebe pesquisadores, trabalhadores diversos e militares. Esses últimos muito presentes nesse momento de guerra. Por conta do Deus alto me livre eu risco morar aí, devido à exposição à radiação por muito tempo, o período máximo de estadia em Chernobyl e região é de 15 dias. Claro que os níveis de radiação do local não são perigosos o suficiente para impedir a visita de ninguém, mas não é recomendável ficar muito tempo próximo à usina. Esse conjunto de fatores faz com que as cidades de lá realmente pareçam ser cidades fantasmas. Não há uma estrutura adequada para os moradores Cidade e a abandonada. qualidade de vida pode ser muito ruim para quem resolve morar lá. Por isso,
Mesmo com os níveis não tão perigosos de radiação, ainda são poucos os que se aventuram. Basicamente, Doideira, você hein? precisa ser bem corajoso para se tornar um Samozeli. E como ficou? Não, e como é que as pessoas comem? Não tem vendedor, mercadinho. Que loucura é essa, velho? Como é Tem que pegar um mutante. carro e ir longe e fazer compra. Aí vai levar radiação pros outros. Não, porque não tem radiação nesses lugares excluídos, não. Mas sei lá, Não tem velho. radiação perigosa, não. Que loucura. Precisa ser bem corajoso para se tornar um Samozeli. E como ficou a vida selvagem em volta da usina? Bom, infelizmente, as coisas não foram fáceis para os animais e as radiação. plantas. Aí tem essa parada, né? Tipo assim, tem os níveis de radiação que o ser humano consegue lidar sem Sim. prejudicar. Que é o próprio micro-ondas, celular. Sim. Tudo isso aí tem radiação. TV. Uhum. Acho que É, esses o que ele equipamentos eletrônicos aí tem um pouquinho de radiação. Não sei se é todos. Twitter é o Chernobyl da internet. Twitter tem muita radiação, meu Deus, cara. Que viviam em Chernobyl. A maioria dos animais terrestres Caraca! faleceu e os aquáticos sofreram um processo chamado de bioacumulação. Na bioacumulação, compostos químicos são absorvidos pelos organismos, seja pelo ambiente ou pela ingestão de alimento que contém esses compostos. Nesse caso, os peixes e demais animais do ambiente aquático sofreram bioacumulação por radiação. Ah, então ainda tá Esse vivo. processo Tipo, trouxe drásticas consequências, como problemas na reprodução e mudanças no comportamento. Porém, hoje em dia, alguns animais terrestres já estão morando na região. Há muitos cães perto de Chernobyl. Oh, Alguns meu deles, filho, provavelmente, descendentes de cachorros abandonados pelos antigos moradores que precisaram ser evacuados. Coitado. A expectativa de vida dos caninos do lugar não passa muito dos 5 anos, o que revela as consequências de viver muito em contato com a radiação. De alguns anos para cá, outros animais foram capturados em vídeos habitando Pripyat e Chernobyl. O espaço, as condições alimentícias favoráveis trouxeram a presença de ursos marrons, bisões, lobos, cavalos e outras espécies para dentro da zona de exclusão. Já no quesito flora, as coisas foram um pouco mais tranquilas. Muitas espécies sobreviveram ao acidente. Na verdade, até mesmo as regiões mais radioativas precisaram apenas de 3 anos para ter sua vegetação completamente recuperada. A zona de exclusão, apesar de tudo, é uma região que hoje tem vida. Plantas, animais e até seres humanos podem ser encontrados no local. Ainda assim, todos eles ainda sentem, de maneira maior ou menor, as consequências do acidente de 1986. Parte da diminuição gradativa da radiação se deve à medida utilizada no reator do número 4 da usina. Uma vez que foi a origem de toda a catástrofe, o reator 4 foi encerrado dentro de uma grande e espessa estrutura de concreto. Esse caixão foi instalado ainda em 1986, ano do acidente, para deter a liberação de radiação na atmosfera. No entanto, como já se passaram mais de 36 anos, a tumba do reator estava bastante avariada. Em 2019, foi anunciado um novo sarcófago para o reator. A Ucrânia foi o principal investidor no projeto e a expectativa é de que várias toneladas de material radioativo continuem seladas pela estrutura. Recentemente, poxa. um outro acidente foi comparado ao desastre de Chernobyl. Você sabe qual? Não. Trata-se do descarrilhamento de um trem com Ah, 150 eu vi. Teve vagões agora, Eu não vi, foi? sim. Palestine, em Ouvi falar. Ohio, nos Estados Unidos. Agora. 20 desses Foi vagões agora. continham materiais perigosos, o que BO. inclui o cloreto de vinila. Esse composto químico, quando inalado, pode levar a problemas hepáticos, renais Jesus e Cristo. neurológicos, além de ser Nossa. potencialmente cancerígeno. Putz. Como o descarrilhamento provocou uma explosão, um incêndio e a liberação de uma coluna Uma de fumaça fumaça. preta, a situação Meu realmente Deus. ficou muito drástica em Ohio. No entanto, Porra, é aí, ó. muito provável que essa catástrofe tenha consequências muito menores do que as de Chernobyl. A explosão nuclear né, teve velho? maior escala e impacto, consequentemente, sendo de um nível prejudicial maior. Chernobyl foi um dos maiores acidentes nucleares da história e resultou em enormes quantidades de radiação liberadas na atmosfera, o que afetou a saúde de milhões de pessoas e causou danos ambientais a longo prazo. Meu A Deus. explosão com cloreto de vinilo em Ohio foi uma tragédia local, mas ainda assim com grande preocupação. Bom, ainda há esperança para Ohio. Esperamos que o local se recupere rápido.
Se até mesmo Chernobyl gradativamente está voltando a ser um local habitável, não custa nada imaginar o melhor para a recuperação da cidade nos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau. Até. Doideira. Ó, esse bagulho aí eu vi no Instagram sobre Ohio, que o trem descarrilhou e explodiu Eu lá também. os bagulho. Eles Só que eu estavam não tava encobrindo, sabendo. porque ali o Code falou que foi por conta dessas paradas do OVNI e tudo mais, aí eles foi ficando de lado, entendeu? É, mas um bagulho Aí que eu agora- vi é que os principais investidores dessa empresa aí, que era dona do trem, era a empresa de comunicação lá dos Estados Unidos, tipo a CNN, a não sei o que lá, News, sabe? Sim, sim. Empresas a mídia. E aí eles não queriam ficar falando muito sobre esse assunto, porque se eles eram acionistas, o bagulho ia dar BO pra eles. Então eles Mas descobriram não quis espalhar esse BO, que a pra não mentira tem ferrar as perna ações. curta. Aí por isso que não foi muito divulgado. É. Inclusive, eu nem sei qual foi o tamanho do BO que deu, né? Essa explosão aí, mas pelo que o cara disse, não foi do nível Chernobyl. Até porque se fosse o nível Chernobyl, Já fudeu, era. né, mano? Ia parar aqui. Eu tenho certeza. Sim, e mesmo que não foi no nível Chernobyl, pode ser prejudicial tanto quanto. É. Será que as pessoas foram evacuadas também? Será que o lugar tá isolado, totalmente isolado? Mó brisa, hein, mano, essa parada aí.